as alterações pigmentares. Então, o meu intuito com vocês hoje aqui é conversar um pouco sobre todas as alterações, na verdade não todas, algumas a gente vai ver no decorrer da disciplina. Peço um pouquinho de desculpa, tô rouco, tô com a voz anasalada, tô com uma gripezinha aí que me pegou, mas, como eu dizia, o meu objetivo hoje é a gente conversar sobre algumas alterações pigmentares, outras a gente vai ver, na verdade, no decorrer da disciplina, tá? Principalmente na aula de distúrbios circulatórios, eu vou complementar mais algumas alterações pigmentares que a gente possa ver nos tecidos, tá bom? Mas hoje a gente já vai falar de algumas bem importantes aí, tá bom? Bom, começando então, pigmento, pessoal, vai ser tudo aquilo que é capaz de dar cor. A palavra pigmento vem da fusão, né? Vem do latim, na verdade, deriva de uma palavra do latim chamada pingere, que é pintar. Então, pigmento é tudo aquilo que vai dar cor, né? Tanto que pimenta também vem de pingere. Para quem gosta aí dos estudos etimológicos das palavras, ou seja, da origem das palavras, pimenta também vem da mesma palavra que pigmento, certo? Bom, como pigmentos, a gente pode ter substâncias que são produzidas pelo próprio corpo ou substâncias externas ao corpo, ou seja, produzidas fora do corpo, mas que também têm capacidade de pigmentar. Então, os pigmentos eles podem ter o que a gente chama de origem endógena, ou seja, podem ser produzidos pelo próprio corpo e levar às alterações pigmentares, ou eles podem ter origem exógena, fora do corpo. E aí, quando a gente consome, quando a gente inala, quando a gente aplica esses pigmentos, eles acabam levando também à coloração dos tecidos. Professor, dá licença. Oi. Só está passando alguma coisa na tela? Porque para mim não está aparecendo nada. Está tudo escuro. Estou passando, sim. Não está aparecendo para mim, não. Deve ser problema no seu celular, porque aqui para mim tá normal. Alexandra, pra mim também não tava. Foi internet. Aí apareceu. Para mim tá Tem normal. que voltar e entrar de novo. Eu vou sair e vou entrar de novo. Obrigada. Ok. Bom, então, são substâncias com composições químicas diferentes, significados diferentes, então a gente vai ver que cada pigmentação, ela ocorre em uma situação. Você pode ter situações que são fisiológicas, você pode ter situações que são patológicas, inclusive incluindo o mesmo pigmento. Você pode ter um mesmo pigmento em que ele possa, por exemplo, aumentar a sua quantidade numa situação fisiológica, ou que ele possa aumentar a sua quantidade numa condição patológica, numa condição de doença. Por isso que eu acho importante a gente conversar sobre as alterações pigmentares. Certo? Então, vão ser aí substâncias com origem, composição química, significado biológico diferentes, bem diversos, e que essas substâncias vão ter cor própria e, consequentemente, quando elas se acumulam ou a falta desses pigmentos vai causar, então, alterações dos tecidos, de coloração dos tecidos. Então, para resumir, pigmento é tudo aquilo que dá cor, é toda aquela substância, toda aquela molécula que dá cor a um tecido. Essas substâncias elas podem ser produzidas no próprio corpo ou não. Então, a gente classifica como endógenas e exógenas. São moléculas bastante diversas, né, com significados biológicos diferentes, vão se encontrar em tecidos diferentes, e você pode ter o acúmulo desses pigmentos ou a falta desses pigmentos em condições fisiológicas ou condições patológicas, ou seja, você pode ter um acúmulo normal, natural desses pigmentos no corpo, ou você pode ter um acúmulo patológico, uma condição de doença, tanto acúmulo quanto falta. Até aí, tudo bem, pessoal? Tá dando para acompanhar? Sim. Sim. Então, como eu falei, pigmento, né, a gente pode classificar como endógeno ou exógeno.
Endógeno é aquele pigmento produzido no próprio corpo, de origem do próprio corpo, e exógeno é aquele pigmento de origem do meio externo, ou seja, produzido fora do nosso corpo, e que quando a gente consome, né, quando a gente ingere, quando a gente inala, quando a gente aplica, esses pigmentos podem levar, então, à coloração de tecidos. E pigmentação é o processo de acúmulo ou falta desses pigmentos nos tecidos. Então, pigmentação seria o acúmulo ou a falta desses pigmentos nos tecidos, e como eu falei com vocês, a gente pode ter, basicamente, causas fisiológicas ou causas patológicas para alteração da pigmentação. Então, você pode ter um pigmento que se acumula ou que falta, né, que reduz a concentração de maneira fisiológica ou de maneira patológica. Então, de pigmentos endógenos, de substâncias que são classificadas como pigmentos endógenos, a gente pode citar aí várias. A hemoglobina, que dá coloração, aquela coloração avermelhada ao sangue. Hematina, eu vou mostrar para vocês, é um pigmento derivado da hemoglobina. A melanina, que é o pigmento que dá coloração à pele, aos pelos. Hemosiderina, também vou falar com vocês sobre ela hoje. Pigmentos biliares, né, os pigmentos a partir da bilirrubina. Pigmentos lipogênicos, vou falar com vocês hoje também. Lipofucinas, ceroide, ou seja, a gente tem uma série de pigmentos, de substâncias produzidas no próprio corpo que são capazes de pigmentar os tecidos, e você pode ter o acúmulo desse pigmento ou a falta dele de maneira fisiológica ou de maneira patológica. Vamos lá. Peço desculpas antecipadas pelos espirros e tosses. E os pigmentos exógenos, a gente pode, como eu falei com vocês, são pigmentos formados fora do corpo. E esses pigmentos, eles podem alterar a pigmentação dos nossos tecidos, se eles forem ingeridos, se eles forem inalados, se eles forem aplicados. Então, por exemplo, tatuagem. Tatuagem é um pigmento que a gente aplica na pele e, consequentemente, altera a coloração da pele, né? O pigmento ingerido pode ser os carotenoides. Carotenoides é o pigmento que dá aquela coloração avermelhada, alaranjada a vegetais, a alimentos. Por exemplo, cenoura, abóbora, todos esses alimentos têm aquela coloração, né, alaranjada por conta dos carotenoides. E se você ingerir muito carotenoide, né, por exemplo, comer muita abóbora, né, constantemente, ali, quantidades muito grandes, alguns tecidos do corpo podem ir ficando mais alaranjados, principalmente o tecido adiposo. Carbono, poeiras, metais. A gente vai ver uma série de alterações, né? Vou mostrar para vocês, vou elencar para vocês alterações de pigmento que são causadas por metais, pela inalação de metais. Então, a gente tem inalação, por exemplo, uma doença muito comum como doença ocupacional, né? Pessoas que trabalham em minas, por exemplo, minas de carvão, minas de amianto, minas de alumínio, inalando aqueles compostos, né, consequentemente, podem levar à pigmentação pulmonar, por exemplo. Então, os pigmentos exógenos são aqueles pigmentos que podem ser ingeridos, podem ser inalados ou podem ser aplicados. Então, falando um pouquinho dos pigmentos endógenos. O primeiro pigmento endógeno que a gente vai ver é a melanina. Melanina, né, vem do grego, melas mais ina, melas em inglês é negro, né, escuro. Então, melanina é o pigmento que dá coloração à nossa pele e aos nossos pelos, e à íris também, nos nossos olhos. Então, esse pigmento, ele é um pigmento onde a função principal dele é a função de fotoproteção. O que é isso? A melanina, ela tem a função de proteger as células da nossa pele contra a radiação ultravioleta. O que acontece? A gente, naturalmente, está exposto à radiação UV, que é a radiação emanada pelo Sol. A nossa pele, a função da nossa pele
é proteger o nosso organismo. É como se fosse uma capa que protege o nosso organismo. Para isso, a nossa pele tem uma camada que se chama epiderme. E a epiderme, ela é formada por queratina. E a queratina é aquela molécula que dá resistência, né? Então, a nossa pele, ela é formada por queratina na camada mais superior, né? E essa queratina, ela é produzida por células chamadas de queratinócitos. Queratina, citocélula. Então, ela é produzida, né? Queratina é produzida por células da nossa pele chamada de queratinócitos. O que vai acontecer? A melanina, ela vai ter a função de proteger o núcleo dessas células contra a radiação ultravioleta. Por quê? Porque radiação é um fator que, quando em contato com o núcleo das células, a radiação pode alterar o material genético do núcleo dessas células. Então, a melanina, ela entra como uma proteção ao núcleo das células da pele para proteger o material genético dessas células. E por que precisa proteger o material genético dessas células? Porque essas células, elas estão em constante multiplicação. Vocês já ouviram falar que a gente está sempre renovando a camada mais externa da nossa pele. Então, o que acontece? Esses queratinócitos, eles estão em constante multiplicação. Eles estão trabalhando constantemente, se multiplicando e renovando a camada mais externa da nossa pele. A questão é que, como eles trabalham muito, essa multiplicação, ela acontece por quê? Porque no material genético, no núcleo, a gente vai ter ali os genes que vão ser fundamentais para serem transcritos e todo o processo de divisão acontecer. Então, tudo que acontece numa célula, a mensagem para acontecer vem do núcleo. O que acontece? Se você tem alguma alteração no núcleo, consequentemente, algo que acontece ali na célula, um evento que acontece na célula, pode ocorrer de maneira errada. E aí você pode ter células, por exemplo, crescendo de maneira errada, o que a gente chama de neoplasia. Então, a melanina, ela tem a função de proteger o núcleo das células, dos queratinócitos, e não deixar erros, né, de síntese de proteínas, por exemplo, durante a vida da célula, aconteçam por influência da radiação ultravioleta. Então, a melanina, ela é uma proteção da nossa pele contra a radiação ultravioleta. Por isso que pessoas que têm menos melanina são pessoas mais propensas ao câncer de pele. Por quê? Porque a radiação UV fica incidindo sobre a pele, fica atuando sobre o núcleo das células, o núcleo dos queratinócitos e, consequentemente, não só dos queratinócitos, tá, pessoal? Das células da pele e, consequentemente, essa radiação pode acabar alterando o material genético das células, levando ao processo de multiplicação, de formação errada dessas células, que a gente vai chamar de neoplasia. Beleza? Então, a melanina, ela vai ter essa função, né, a principal função de fotoproteção, mas também tem outras funções. Então, tem ação antioxidante, absorção de calor, né, camuflagem. Então, são outras funções que a gente também pode citar da melanina, mas a principal é a fotoproteção. Bom, existem basicamente dois tipos de melanina, tá? A eumelanina e a felmelanina. E a quantidade desses pigmentos, ou seja, a quantidade de eumelanina e de felmelanina, é o que vai dar as diferentes cores de pele, de pelo, de íris. Certo? Então, a eumelanina é um pigmento insolúvel, né, com coloração castanho escuro a negro. Tá? Então, é aquele pigmento mais escuro, mais voltado para o castanho, para o preto. A felmelanina é um pigmento de coloração amarelo avermelhada. Certo? Então,
é aquele pigmento que tende mais ao amarelado ou ao avermelhado. E aí o que acontece? A diferença de concentração entre felmelanina e eumelanina é o que vai dar as diferenças de coloração de pele, de cabelo, de íris. Então, por exemplo, uma pessoa que tem o cabelo preto, o cabelo da pessoa é mais escuro, por quê? Porque ali, né, na formação dos pelos, está sendo sintetizado mais eumelanina do que felmelanina. Agora, se a gente pegar, por exemplo, uma pessoa loira ou uma pessoa ruiva, essa pessoa ela sintetiza mais felmelanina do que eumelanina. Mesma coisa, coloração de olhos, coloração de pele. Tá? A gente pode ter alguns fatores que vão influenciar no que a gente chama de melanogênese. O que é melanogênese? É a formação da melanina, é a produção da melanina. Então, melano, melanina, gênese, formação. Então, alguns fatores podem alterar a melanogênese. Primeiro, fator genético. Né? Então, a gente nasce com coloração de cabelo X, com coloração de pele X, com coloração da íris X. Por quê? Porque no nosso material genético está a determinação para a quantidade de felmelanina ou eumelanina que a gente vai produzir. Certo? A gente pode ter fator... Oi? Poderia repetir de novo o que é a melanogênese, porque minha mente deu uma viajada e eu não consegui prestar atenção. Melanogênese é o processo de formação, de produção da melanina. Então, a gente tem alguns fatores que podem influenciar a formação da melanina. Certo? Então, são fatores que podem fazer a gente produzir mais um tipo de melanina do que outro. São fatores que podem fazer com que a gente produza mais melanina ou não, produza menos. Então, a gente tem alguns fatores que podem influenciar nesse processo de produção e de formação da melanina. Então, o primeiro são os fatores genéticos. Lá no nosso material genético já está determinada a quantidade de melanina que a gente vai produzir, né, para a coloração da pele, para a coloração dos pelos, para a coloração da íris. Está tudo já determinado no material genético. Outros fatores são fatores hormonais. Os hormônios, eles influenciam diretamente na função celular. E a gente pode ter alguns hormônios que têm a capacidade de alterar a coloração de tecidos. Por exemplo, a progesterona. A progesterona, quando liberada, né, a progesterona é aquele hormônio ali que vai fazer a manutenção da gravidez, principalmente no início. Então, no início, quando a mulher está grávida, ela produz bastante progesterona, que é o que vai manter o útero em condições ideais para começar o desenvolvimento do embrião. A progesterona, ela tem capacidade, ela vai agir não só no útero, mas no corpo todo. E na pele, ela pode acabar influenciando na produção de melanina. E aí a pele começa a produzir mais melanina do que o normal. Por isso que é comum, né, mulheres grávidas desenvolverem o que a gente chama de melasma gravídico. Fica grávida, progesterona aumenta, e aí começam a surgir manchas na pele por conta da ação da progesterona. A gente vai ter processos inflamatórios que podem alterar a pigmentação de um tecido. O tecido ele pode ficar com uma coloração mais escura ou não. O processo inflamatório a gente vai ver mais para frente, que é um evento da resposta imune, ali que vai atuar tanto na defesa do corpo contra agentes patogênicos, tanto no reparo tecidual. E aí, durante a inflamação, a gente vai ter a liberação de muita citocina, né, que são mensageiros químicos das próprias células ali do sistema imune para conseguir combater um patógeno ou reparar o tecido. Durante esse processo, você pode ter influência na coloração do tecido também. Fatores ambientais. Outro fator, o fator ambiental, ele também influencia diretamente. Tanto que muita gente faz isso de maneira proposital. Por exemplo, quando você vai para a praia, que você quer ficar bronzeado, o que é o bronzeado? É a sua pele se adaptando a uma quantidade maior de radiação ultravioleta que você está recebendo. Então, conforme você fica lá na praia, exposto ao sol, recebendo radiação UV,
A sua pele, ela automaticamente percebe isso e começa a produzir mais melanina. E aí, quando produz mais melanina, sua pele vai ficar mais escura. E essa produção vai ocorrer por quê? Para justamente a pele se proteger da radiação ultravioleta em excesso que você está recebendo. Beleza? Tanto que, conforme a gente vai pegando muito sol, muito sol, muito sol, principalmente quem tem pele mais clara, vai começando a surgir aquelas manchinhas mais escuras que a gente também chama de melasma. Melasma são essas manchinhas aqui, tá vendo? No rosto dessa pessoa aqui, tá vendo? Essas manchinhas mais escuras, né? Marrom mais escuro. Isso a gente chama de melasma. Então, pessoa que pega muito sol, né? Pessoa de pele clara que pega muito sol, começa a ter mais manchas no corpo, pintinhas, manchas mais escuras. A gente pode ter fatores químicos. Um exemplo são os bronzeadores. O que o bronzeador faz? Ele acelera esse processo, ele estimula esse processo de produção da melanina na exposição à radiação UV. Então a sua pele ela já vai produzir mais melanina se você pegar mais sol. O bronzeador, ele estimula esse processo, ele amplifica esse processo. E aí você fica com a pele mais escura ainda se pegar mais sol. E fatores alimentares também, como eu falei com vocês, os carotenos são um exemplo, né, de fatores alimentares que podem influenciar, podem causar pigmentação de tecido. Então, você pode ter, por exemplo, a ingestão em excesso de carotenos, e os carotenos vão acabar pigmentando de amarelo, principalmente tecido adiposo. Bom, as alterações de melanina, elas podem ocorrer tanto por quantidade quanto por local anormal de pigmentação. Então você pode ter as alterações que envolvem a melanina podem ser ou porque você está tendo muita melanina ou pouca melanina num tecido, ou porque você está tendo a produção de melanina em um tecido, uma produção anormal de melanina em um tecido onde você não tem ali uma quantidade tão alta de melanina. Então você pode ter na pele, por exemplo, né? O que seria uma alteração de melanina na pele? Ou excesso de melanina ou pouca, né? Baixa melanina. Como você pode ter melanina, por exemplo, também sendo sintetizada no encéfalo. E aí causa uma mancha de melanina no encéfalo. Tá? Então a gente pode ter ou quantidades ou locais anormais de pigmentação. E aí a gente chama, né, a gente pode classificar essas alterações de melanina como discromias. Dis é dificuldade, cromia é coloração. Então, discromias seriam as dificuldades, ou seja, as alterações de coloração. Então, as discromias a gente vai classificar como as alterações na quantidade de pigmento. E aí você pode ter o que a gente chama de hipocromia, ou seja, baixa quantidade de pigmento. A gente pode ter as acromias, né? Então, hipocromia. O que seria hipocromia? Um exemplo, vitiligo, né? Onde você começa a reduzir a pigmentação de um tecido. A acromia seria a é negação, né? É o prefixo de negação. Então, seria a ausência de pigmento. Então, um exemplo seria o albinismo. E a hipercromia seria o excesso de pigmento. Então, um exemplo, melasma, acabei de falar as manchas da pele, melanose, melanoma, são excessos de excesso de pigmento. As efélides, né? Seriam aquelas sardinhas que a gente chama de sardas, né? Então, são alterações de hipercromia. Pessoal, deixa eu só pedir uma licencinha para vocês, que eu vou pegar meu Nelsuro, tá? Rapidinho.
Pronto, voltei, pessoal. Só pegar, né, o soro para conseguir respirar, né, pelo nariz. Bom, então, uma das alterações que a gente tem envolvendo a melanina é o que a gente chama de melanose. O que é a melanose? A melanose, ela vai ocorrer principalmente pela proliferação, pela produção de melanina em locais anormais. Então, a melanose, ela é um excesso de melanina, principalmente em locais anormais. Você pode ter o excesso de melanina na pele, né? Mas você também pode ter o excesso de melanina em tecidos onde você não tenha muito quase não tenha melanina, principalmente em órgãos internos. Então, a melanose, né, ocorre na presença de melanina em local anormal, por exemplo, pleura, meninge, coração, pelo aumento da produção de melanina pelos melanócitos. Então, o que a gente vai ver na caracterização, ou seja, o que a gente vai ver num tecido quando ocorre a melanose? A gente vai ver excesso de melanina. Ponto. Então, a gente vai ver microscopicamente, né, a presença de muita melanina naquele tecido e macroscopicamente a gente vai ver manchas mais escuras em um tecido. Porém, a gente não vê nenhum outro tipo de alteração. A gente só vê um excesso de pigmentação. É como se você tivesse uma mancha de tinta naquele tecido, naquele órgão, naquela estrutura. Então, ocorre somente o aumento da produção de melanina. Geralmente não tem comprometimento clínico nenhum, ou seja, não tem prejuízo para o tecido ou lesão que vá causar uma doença. É só uma mancha no tecido. Certo? E aí, geralmente, a gente vê, né, na superfície do tecido uma mancha irregular, né? Aquelas manchas, não sei, só mancha mesmo, sem formato, né, sem padrão. Perdão, desculpa aqui, pessoal, eu vou tirar essa última linha aqui, é porque aqui é da veterinária, né? Isso faz com que órgãos afetados sejam condenados nos matadouros por razões estéticas. É óbvio que não vai se aplicar aos humanos, né? Peço desculpas. Que eu dou essa aula na veterinária também, entendeu? Acabou passando. Então, aqui um exemplo, ó, de melanose. A gente pode ter o excesso de melanina nos pulmões, tá vendo? Na traqueia, ó a mancha aqui escura. Esse daqui, ó, é a melanose senil. Conforme a gente vai ficando mais velho, vão surgindo manchinhas também, né, por conta da senilidade. Então, a gente vai perdendo ali o padrão na produção de melanina e a gente pode ter uma produção em excesso, né, por conta da senilidade. Aqui, ó, encéfalo, ó. Olha o tamanho dessa mancha aqui, tá vendo? Agora, não tem comprometimento clínico nenhum, né? No caso aqui, a pele não está doente, não deixa de funcionar. Aqui a traqueia é a mesma coisa, pulmão, encéfalo, tudo funciona normalmente. A questão só é que está manchado. Ô, professor, agora eu fiquei com uma dúvida, mas é dúvida de veterinária. Um cachorro que tem a pele toda pintada, tem a ver com melanose ou é característica puramente da raça? Característica da raça. A pele dele vai ter áreas onde você tenha mais produção de melanina ou menos produção. Tá? Vai tá relacionada diretamente com a eumelanina e a feomelanina. Tá? Você vai ter áreas na pele, porque a nossa pele ela é uniforme, né, do humano. Os animais não. Os animais você pode ter variação na quantidade de melanina numa determinada região da pele. A gente tem. Por isso que a gente tem. Se você pegar gato, por exemplo, tem gato em que o pelo, se você pegar um pelo e olhar, na base do pelo é preto, na ponta do pelo é amarelo. Ou seja, você tem variação da produção de melanina durante a formação daquele pelo. Então, no início, você pode ter muita feomelanina, depois eumelanina. Aí o pelo fica na ponta amarelo, na base preto. Aí vai dando aquelas colorações que a gente chama de diluído. Já viu? Tipo cachorro que é cinza, gato que é cinza, ou gato que é um amarelo mais claro, um creme, por exemplo, a gente chama isso de coloração diluída, justamente por conta
dessa quantidade de melanina que varia durante a síntese do pelo. Obrigado, professor. Eu tenho uma cachorra que é assim. Tem um pelo assim. Eu acho a coloração muito bonita. Bom, o albinismo, o que é o albinismo? O albinismo é a falta de melanina. Ou seja, é aquele indivíduo que ele não possui melanina, pigmentando pele, pigmentando pelos, né, pigmentando íris. É uma doença de causa genética, né? Então, a gente tem uma causa genética envolvida nesse processo. E o que vai acontecer é que esses indivíduos, eles não produzem uma enzima chamada tirosinase, tá? Então, a tirosinase é a enzima que vai ser responsável pela síntese da melanina. A melanina só é produzida porque a tirosinase vai fazer essa conversão da melanina. Então, se você pegar um melanócito de um indivíduo com albinismo, ou seja, se você pegar a célula que produz a melanina, o melanócito é normal. Ele é normal. O problema do indivíduo com albinismo é que ele não consegue produzir a enzima que é responsável pela síntese da melanina. Então, por conta dessa falta dessa enzima, o melanócito dele não produz a melanina. Certo? É como se na produção de pipoca você não tivesse a panela com óleo. Você pode até ter o milho, mas você não tem a panela com óleo. Se não tem a panela com óleo, você não vai ter pipoca. Né? Então, esse indivíduo ele não tem a enzima que sintetiza a melanina. Consequentemente, né? Como é que acontece esse processo? Estou falando aqui, mas esqueci como é que usa o quadro branco aqui. Mas, basicamente, o que o nosso melanócito faz? Ele pega a tirosina, e converte a tirosina em melanina. E essa conversão, quem faz é essa enzima, é a tirosinase. Então, a tirosinase, ela transforma, né, ela converte a tirosina em melanina. O indivíduo que tem albinismo, ele não produz a tirosinase. Ele não produz essa enzima que converte a tirosina em melanina. E a tirosina não tem cor. Ela não tem coloração. Por isso que os indivíduos não vão ter coloração em pele, em pelo, em íris. Né? Então, a gente vê exemplos aí de albinismo tanto nos humanos quanto nos animais. E se vocês repararem, ó, são pessoas com ausência, né, quase que total de melanina. Né? Você pega aqui, inclusive nos animais, ó, até os olhos são mais avermelhados, justamente pela ausência total de melanina. Né? O vitiligo é uma doença autoimune. O vitiligo, o próprio sistema imune está destruindo os melanócitos, as células que produzem melanina. Então, em determinada região do corpo, você começa a ter a redução da pigmentação daquele tecido. Por quê? Porque o sistema imune está indo lá e atacando, destruindo os melanócitos. Então, se está destruindo os melanócitos, consequentemente, você não vai ter melanina naquele tecido. Então, é uma doença autoimune, né, como eu falei, tem caráter genético envolvido, tanto que a gente tem aí, por exemplo, o Michael Jackson como um dos exemplos, né, de pessoas portadoras de vitiligo, e o filho dele, o Prince Jackson também, ó, se vocês repararem aqui, tem uma manchinha, né, possivelmente por vitiligo. A gente tem a Natália, que participou do BBB. Essa menina, eu esqueci o nome dela, é uma modelo também muito bonita, mas também portadora do vitiligo. O melanoma já é um processo neoplásico, tá? Então, o melanoma é um câncer, é um tipo de câncer de pele. O melanoma, ele ocorre pela multiplicação descontrolada e alterada dos melanócitos. Então, os melanócitos, eles vão começar a se desenvolver de maneira errada e descontrolada. E aí você começa a ter melanócitos trabalhando de maneira alterada também. E essa produção de maneira alterada leva ao excesso de produção de melanina. Então você tem melanócitos, né, que estão crescendo de maneira completamente descontrolada,
estão se multiplicando de maneira descontrolada, estruturalmente estão se desenvolvendo de maneira errada, de maneira alterada, e estão trabalhando, estão produzindo melanina de maneira errada. Consequentemente, você pode ter ali tanto a formação de uma massa, porque você tem um excesso de células ali se proliferando, como também o excesso de melanina, da produção de melanina. Então, o melanoma é uma neoplasia de caráter maligno dos melanócitos, ou seja, melanoma é um câncer de pele, é um dos cânceres de pele. Tá? Então, a gente vai ter um crescimento autônomo, né? Ou seja, sem controle dos melanócitos. E, geralmente, né, o melanoma é uma neoplasia de caráter maligno e de diagnóstico desfavorável. Né? Por isso que, muitas vezes, assim, o manejo de um melanoma é a remoção. É você fazer a remoção ali do tecido que está alterado. E a gente tem alguns fatores de risco também. Lembra que eu falei com vocês que a melanina é uma proteção para as células da própria pele, para os queratinócitos e para as outras células que estão ali? O melanócito é uma célula que está na pele. Então, quanto mais melanina, mais proteção, né, à radiação ultravioleta a gente vai ter dessas células da pele. Então, quanto menos melanina, mais propenso aos cânceres de pele os indivíduos são. Então, por isso que quem tem pele mais clara precisa, obrigatoriamente, quando vai sair no sol, se vai ficar no sol, usar protetor solar. Então, a gente pode ter fatores de risco aí como pele mais clara, né, pela redução da proteção, olhos mais claros, né, quantidade e o que a gente chama de nevo melanocítico. Nevo melanocítico são aquelas manchinhas mais escuras que vão surgindo na pele. Ali você já tem um desbalanço da produção de melanina. Se já tem um desbalanço, a possibilidade de ter um erro de crescimento de melanócitos ali é muito alta. Por isso que todo dermatologista pede para a gente acompanhar. Se você tem uma manchinha na pele diferente, com formato diferente, ele já, geralmente, ele já faz a remoção e manda para análise. E o histórico familiar, né? As neoplasias, elas têm também aí um fator genético envolvido. Então, pessoas que já têm histórico de câncer de pele na família precisam tomar mais cuidado. Então, um exemplo aí, ó, dos melanomas, a gente geralmente tem essas manchas bem... na verdade, elas podem se apresentar nem tão alteradas assim, né? Mas a gente vê, tá vendo? Ó, manchas bem irregulares, com alteração de padrão de coloração, né? Aqui, ó, no formato também, tá vendo? Aqui, inclusive, ó, a gente tem um melanoma atingindo a falange do dedo. Esse prognóstico aqui é bem desfavorável. Aqui entre os dedos, tá vendo? Uma área de crescimento. Então, aqui a gente está falando de um câncer de pele. Então, não confundam melanose com melanoma. Melanose é o quê? Só o acúmulo de melanina. Você está tendo melanócito, está produzindo ali muita melanina e o tecido ficou mais escuro. Ponto. Melanoma é um processo neoplásico dos melanócitos. Então, a gente vai ter no melanoma, melanócitos estão se proliferando de maneira descontrolada, né, estão crescendo muito e produzindo muita melanina. E aí você tem essas alterações, né, de tecido ali. Então, microscopicamente, o que a gente vê no melanoma é justamente muita melanina, tá vendo? Ó, essas manchinhas aqui mais marrom, mais escuro, isso aqui é a melanina. E a gente vai ter células fora do padrão, completamente alteradas em relação às outras células da pele. Que aí a gente vai caracterizar como células neoplásicas. Então, o que a gente vai ver são células neoplásicas e muita melanina ali sendo produzida. E aí você começa a ter, na histologia, tá vendo? Ó, essas manchas de melanina e alteração no padrão das células. Bom, saindo da melanina, a gente entra nos pigmentos hematógenos, ou seja, pigmentos de células do sangue. Como pigmentos hematógenos, a gente vai classificar como os pigmentos
oriundos, né, gerados pela hemoglobina, ou seja, hemoglobina é aquela proteína que está na hemácia, que tem, essa proteína tem a função de carrear oxigênio e CO2. Essa proteína, ela tem cor, por isso que o nosso sangue tem cor, né? Então, os pigmentos hematógenos são pigmentos que eles vão ser derivados ou vão ser causados ou pela hemoglobina ou por derivados da hemoglobina. Se a gente pegar a hemoglobina e quebrar, a gente pode gerar outras moléculas que também têm capacidade de pigmentar. Então, quebrar, metabolizar a hemoglobina, né? Então, os pigmentos hematógenos são aqueles pigmentos causados ou pela própria hemoglobina ou pelos metabólitos dessa hemoglobina, certo? Então, hemoglobina é a proteína presente na hemácia, e a hemoglobina, estruturalmente, ela pode ser dividida em duas partes, né? Que a gente chama de grupo M, o grupamento M, que causa, né? O grupamento M é o que dá a coloração. Então, o grupamento M, ele é formado pelo ferro e pela porfirina, e junto ao grupamento M, a gente tem uma globina, que é uma proteína. Então, a hemoglobina, a estrutura da hemoglobina, ela é formada pelo grupamento M. Por que grupamento? Porque é formado, né, pelo ferro e pela porfirina, e o grupamento M está junto da globina, que é uma proteína. Certo? E aí, o que acontece? Quando as nossas hemácias, elas têm um tempo de vida na nossa circulação, como toda célula do nosso corpo. Nasce, cresce, trabalha e morre, de maneira natural. Então, nossas hemácias também são assim. Elas nascem lá na medula óssea, vão para a circulação, e aí uma hemácia, ela trabalha, geralmente, 120 dias. É o tempo de duração de uma hemácia. Depois, essa hemácia, ela vai morrer. E essa hemoglobina da hemácia vai ser quebrada. Esse processo a gente chama de hemocaterese. Então, hemocaterese é esse processo, né, de catabolismo natural da hemoglobina. E aí, quando a gente quebra a hemoglobina, a gente vai ter o quê? O grupamento M, formado pelo ferro e pela porfirina, e a globina, certo? O que vai acontecer? Quando a gente faz essa quebra, ferro e globina são reaproveitados, são reciclados, vão ser utilizados novamente para o corpo. O nosso corpo não vai jogar fora o ferro nem a globina. A globina é proteína e o nosso corpo não joga a proteína fora, ele sempre reutiliza. E o ferro é um mineral, né, que também a gente vai reaproveitar. Já a porfirina, ela é descartada. A porfirina, ela vai ser descartada. Para ser descartada, ela é transformada em outra molécula, que é a bilirrubina. Então, a bilirrubina, ela vem a partir, né, como é que ela é formada? Ela é formada a partir da porfirina. E de onde vem a porfirina? Lá da hemoglobina, quando a hemoglobina é quebrada. Então, a bilirrubina, que sai lá na nossa bile, que ajuda na digestão, né? A bile que ajuda na digestão de gorduras, a bilirrubina, ela vem da quebra natural da hemoglobina. A hemoglobina é quebrada, a gente vai ter então o grupamento M e a globina. Esse grupamento M é formado por ferro e porfirina. Ferro, reabsorvido, reutilizado. Porfirina, descartado. Vai ser convertido em biliverdina, na verdade. Depois a biliverdina vai ser convertida em bilirrubina. E a bilirrubina vai ser excretada lá na bile. E a globina, que é a proteína da hemoglobina, vai ser também reaproveitada. Então, os pigmentos gerados pela hemoglobina, a pigmentação pela hemoglobina, ela pode ocorrer principalmente, né, pela liberação de hemoglobina na circulação ou em um tecido. Exemplo, se você tem uma ruptura de hemácias, consequentemente, a hemoglobina está dentro da hemácia. Se você rompe uma hemácia, consequentemente, essa hemoglobina sai.
E quando ela sai, ela pode pigmentar os tecidos. Então, a gente vai ver muito, né, a pigmentação por hemoglobina nas doenças que a gente chama de doenças hemolíticas, ou seja, onde a gente vai ter a lise, a quebra de uma hemácia. Quando uma hemácia ela é quebrada, ou seja, quando ela morre de morte matada, você vai ter a liberação dessa hemoglobina e essa hemoglobina vai acabar colorindo os tecidos. Certo? Então, geralmente acontece quando a gente tem ali a morte, né, a lise, a quebra de muitas hemácias. Então, a gente pode ter aí a quebra das hemácias por dano direto à membrana. Eu falei com vocês lá na aula de físio, não sei se vocês vão lembrar, quando a gente pega, por exemplo, uma solução fisiológica muito concentrada e coloca na circulação sanguínea. A gente viu que a água da hemácia começa a sair, né, da hemácia. A hemácia vai secando, secando, secando até morrer. E aí, consequentemente, quando ela morre, a membrana se rompe e aí essa hemoglobina sai. Tá? Então, pegaria aqui, né, a parte de alteração do equilíbrio osmótico. A gente pode ter também parasitos que entram nas hemácias e destroem. Então, a gente pode ter aí uma série de causas tóxicas, né? A gente pode ter uma série de doenças que levam à destruição, à quebra das hemácias. Então, aqui um exemplo ó, de um rim, né? Essa imagem aqui é uma imagem de veterinária, né? Claro. De um rim, se eu não me engano, esse aqui é um rim de um cachorro que teve um choque anafilático por picada de abelha. E aí começa a liberar as hemácias começam a se romper, liberar a hemoglobina, e a hemoglobina começa a se acumular no rim, e o rim fica com essa coloração mais escurecida. Né? Aqui a gente tem o que a gente chama de púrpuras e petequias. Aqui a gente vai ver lá na aula de distúrbio circulatório. Essas bolinhas maiores aqui, a gente chama de púrpura. Essas pontinhos aqui, ó, bem pequenininhos, a gente chama de petequias. Tá? E aí a gente vai ver isso aqui, essa pigmentação, por conta de hemorragia. Né? Então a gente vai ter distúrbios ali dos vasos, que vão deixar o sangue passar, e, consequentemente, a gente vai ter a pigmentação. Bom, como eu falei com vocês... Professor. Oi. Eu tenho uma curiosidade. Toda vez que eu fico principalmente estressada, eu fico muito vermelha. Quente e vermelha, principalmente no rosto. Por que isso ocorre? São processos que a gente chama de hiperemia. A gente vai ver isso na aula de distúrbios circulatórios, na segunda aula, distúrbios circulatórios 2. O que acontece? Quando você está estressada, o seu corpo está se preparando para uma situação de luta e de fuga. Certo? Então, os seus vasos, principalmente as artérias e as arteríolas, elas vão começar a passar por um processo de dilatação, que é para aumentar a quantidade de sangue nos tecidos e você conseguir lutar ou fugir. Então, qualquer situação de estresse pode levar a esse reflexo. Em algumas pessoas a gente vê mais, em outras pessoas a gente vê menos, mas é por conta da dilatação de artérias e arteríolas para aumentar a irrigação dos tecidos. Então, você pode ver em situações que você fique nervosa, né? Nervosa seja raiva, seja medo, seja vergonha, né? Diz que a pessoa ficou vermelho de vergonha, por conta disso, né? Hiperemia. Chama. Então, como eu falei com vocês, né? A hemácia ela tem aí meia-vida de 120 dias e depois que ela atinge esse período, ela vai sofrer um processo de morte natural, tá? De apoptose. E essa morte natural vai ocorrer principalmente no baço, fígado, mas pode ocorrer também na medula. Então a gente vai ter os macrófagos ali desse tecido que vão fagocitar, vão matar, né? Vão acabar destruindo essas células, certo? Vão destruir aqueles restos, vão fagocitar, vão participar do processo ali de digestão, de quebra dessa hemoglobina. E aí, como eu falei, a gente vai ter a reutilização da globina, né? Então, o próprio organismo vai pegar essas proteínas, vai quebrar ela em aminoácidos e vai usar esses aminoácidos para a síntese de outras proteínas. E o grupamento M, né?
que é formado pela porfirina e pelo ferro, onde a gente vai ter a reutilização do ferro e o descarte da porfirina. Só que a porfirina, para ser descartada, ela vai ser convertida em biliverdina, e depois de ser convertida em biliverdina, ela vai ser convertida em bilirrubina. E aí, a bilirrubina vai ser liberada na bile. Então, aqui um exemplo mostrando justamente isso, né? Aqui, ó, a gente está na circulação, tá vendo a hemácia? Ó, a hemácia nasceu lá na medula óssea. Aí a gente teve a formação da hemácia. A hemácia vai cair na corrente sanguínea, vai trabalhar ali, vai carrear os gases por cerca de 120 dias. Depois desse processo, ela vai sofrer, né, ali o seu processo de apoptose, de morte celular. Né? Então a gente vai ter lá os macrófagos que vão auxiliar nesse processo, e aí a gente vai ter a quebra da hemoglobina. Então aqui um exemplo, a gente está no baço, tá? Em amarelo aqui. Aí o que acontece? Você vai ter a quebra da hemoglobina em grupamento M e globina. Aqui. Aí a globina, ela vai ser quebrada em aminoácidos. A globina é uma proteína. E a proteína é formada por aminoácidos. Então a gente vai ter a globina sendo quebrada em aminoácidos, e esses aminoácidos vão ser reutilizados para montar outras proteínas que o nosso corpo precisar. O grupamento M vai ser quebrado em ferro, e aí o ferro ele vai ser também reutilizado. Então, se eu estou lá no baço, ó, a gente vai ter a junção dessas moléculas de ferro e a ligação, né, a uma proteína chamada transferrina. E aí a gente vai ter, né, o carreamento desse ferro lá para o fígado, e esse ferro vai ser utilizado na síntese de novas hemoglobinas. Então, reutiliza principalmente para formar mais hemoglobina. E o grupamento M, a porfirina, que vai ser convertida em biliverdina, e a biliverdina convertida em bilirrubina. Aí a bilirrubina, ela é tóxica para o corpo. No início, aqui, ó. A partir do momento da conversão aqui da biliverdina para bilirrubina, a bilirrubina ela ainda é tóxica para o corpo. Ela precisa ir para o fígado para ser metabolizada e aí sim ser excretada pela bile. Então, essa bilirrubina, ela se liga à albumina. E aí a albumina vai levar a bilirrubina até o fígado, onde no fígado ela vai ser metabolizada e vai ser jogada lá no duodeno, junto com a bile. Aí você vai ter, né, a bilirrubina dando coloração, inclusive, às fezes. As fezes são mais amarronzadas por conta da coprobilirrubina, que a gente chama, né, bilirrubina que sai nas fezes. E parte dessa bilirrubina vai ser reabsorvida no intestino e vai ser excretada pela urina. Então a bilirrubina, que a gente chama de urobilirrubina, também vai ser excretada na urina, dando coloração amarelada à urina. Bom, hemosiderina, como eu falei com vocês, os distúrbios de pigmentação hematógenos são os distúrbios por conta ou da hemoglobina ou dos seus derivados, né? Então, a hemosiderina é uma pigmentação por conta do ferro. Se a gente tiver o acúmulo de ferro em um tecido, na verdade, do óxido de ferro, né? Então, lembra da ferritina que eu falei com vocês, que é aquela proteína que vai carrear o ferro? Se você tiver o acúmulo de muita ferritina, consequentemente, você vai causar ali o acúmulo de ferro naquele tecido, e isso vai levar a uma pigmentação daquele tecido. Então, o ferro ele tem uma coloração mais castanha-ouro, né? Uma coloração mais para a cor do ouro, mais amarelado, castanho-amarelado. E a gente vê essa pigmentação principalmente em áreas onde a gente está tendo a degradação de hemácias. Então, quando você está tendo ali a quebra de muitas hemácias em uma região, consequentemente, você começa a ter muito acúmulo de ferro por conta da formação, né, da degradação da hemoglobina e da formação desses agregados de ferro, né, ali
que a gente denomina como ferritina. Como ele tem essa coloração, se vocês perceberem, muitas das vezes a gente tem pigmentos com coloração parecida nos tecidos. E aí a gente pode usar alguns testes em laboratório para diferenciar que pigmento que é. Então, se a gente vê um pigmento castanho, por exemplo, castanho pode ser melanina também. Como é que a gente vai diferenciar? Como é que eu vou saber se é... Peguei uma lâmina histológica, estou olhando, como é que eu vou saber se é melanina ou se é ferritina, é hemosiderina, perdão. A gente pode usar alguns corantes. Então, por exemplo, o ferro, para determinar se é ferro ou não, a gente usa um pigmento, uma coloração chamada de azul da Prússia. Então, se a gente tiver dúvidas naquele tecido, que aquele pigmento marrom seja ferro, a gente pode usar esse corante, e esse corante vai colorar o ferro de azul. Aí a gente consegue determinar que é ferro. Qual é o nome, professor? Azul da Prússia. Tá aqui, ó. Então, a doença causada pelo acúmulo de hemosiderina, a gente chama de hemosiderose. Tá? Então, a hemosiderose é a doença, né, o distúrbio de pigmentação causado pelo acúmulo de hemosiderina. Então, como eu falei com vocês, o acúmulo geralmente vai ocorrer em situações onde a gente tem a destruição de muitas hemácias, ou seja, onde a gente tenha hemólise. Ou você pode ter também a hemosiderose lá no intestino pela absorção de ferro. Então, se a pessoa ingere muito ferro, por exemplo, por conta da absorção ali no intestino e o acúmulo de ferro, começa a formar essas manchas de hemosiderina. Certo? Principalmente pessoas que têm disfunção nessa proteína aqui, que chama HFE, que é a proteína que carrega, né, o ferro ali durante a absorção do intestino. Então ela começa a acumular e começa a causar as manchas por conta do acúmulo de ferro. Então aqui, por exemplo, ó, a gente vê bastante hemosiderose, como eu falei com vocês, em áreas onde a gente está tendo a degradação de hemácias. Então, se a gente pegar aqui, ó, essa mancha na pele, vocês já perceberam que quando a gente tem uma hemorragia na pele, você dá uma batida, fica uma mancha roxa. Aí essa mancha roxa a gente chama de sufusão ou equimose. Tá? Essa mancha roxa, depois ela vai alterando a sua cor. Ela vai ficando mais esverdeada, depois ela vai ficando mais acastanhada. Esse castanho é o que a gente chama de hemosiderose. Por quê? Porque ali na hemorragia, você vai ter o extravasamento de hemácia no tecido. Essas hemácias vão começar a morrer e vão começar a ser degradadas. O ferro é um dos últimos componentes que vai ser reabsorvido durante ali todo o processo de reciclagem e de limpeza naquele tecido. Então, no final da hemorragia, vai restando só os ferros no tecido, só a ferritina. Tá vendo? Por isso que as manchas roxas, no final, lá, né, durante o processo de cicatrização, elas vão ficando mais amareladas. Então, a gente vê bastante hemosiderose em regiões de hemorragia. Professor, mas às vezes eu não bato assim em lugar nenhum, não tenho nenhum tipo de pancada no braço ou na perna, e às vezes bem aparecem umas manchas roxas assim na minha perna, no meu braço. De duas uma. Ou você precisa ver a integridade dos seus vasos e os componentes do seu sangue, né? Porque às vezes, por exemplo, uma redução de plaqueta é o que mantém o sangue, ajuda, né, a manter o sangue dentro do vaso. É a plaqueta. Tem pessoas que têm um pouco menos de plaqueta. E aí essas pessoas podem ter distúrbios, né, podem ter alterações no que a gente chama de hemostase, né, que é manter o sangue ali dentro dos vasos. Então, qualquer coisinha que você acha que você não bateu durante o sono ou durante o dia a dia, acaba causando ali uma hemorragia. Ocorre hemorragia de maneira mais fáceis. Né? Então, é importante ver a integridade dos vasos, né? Se você tem um vaso um pouquinho mais sensível ou não, e também dos componentes do sangue que geram ali a coagulação e a hemostase. Tá? Mas eu digo que esses roxos que aparecem é a vida batendo na gente. Professor, eu também tenho, e já ouvi falar que é melancolia por conta de estresse e tal, nada a ver? Não, pode estar
que quando a gente está muito estressado, a gente libera muito cortisol. E o cortisol é um hormônio que ele influencia tudo. Tudo. O organismo todo. Então, eu ia falar isso, que o fator psicológico também pode influenciar nesse aparecimento dessas manchinhas no corpo. Pode. Bastante. Bom, então, hemosiderose, e aqui, ó, pessoal, um exemplo, né, de microscopia. Então, se a gente pega, né, um tecido com hemosiderose e faz uma lâmina microscópica, a gente vê isso aqui, ó, o acúmulo desse pigmento castanho mais cor de ouro, tá vendo? Só que às vezes, né, você pode ficar em dúvidas, pô, será que é ferro? Será que é melanina, por exemplo? Aí você pode usar um pigmento que eu falei com vocês, chamado azul da Prússia. Aí, se vocês repararem, o azul da Prússia, ele cora só o ferro de azul, tá vendo? Então, aqui a gente tem a lâmina, ó, sem corar, e aqui a gente tem a lâmina corando. E aí você consegue, então, bater o martelo. Não, corou com o azul da Prússia, é ferro. A hematina é outro pigmento também causado pelo ferro, tá? Só que o que acontece? A hematina ela vai ocorrer quando a gente tem a degradação, ou seja, a quebra, né, do ferro em meio ácido. Então, se você pegar uma hemácia, colocar ela em meio ácido, ela vai morrer. E aí, quando a hemoglobina for quebrada em meio ácido, o catabolismo do ferro em meio ácido vai fazer com que o ferro fique mais escuro, mais tendendo ao preto e não ao castanho. Então, a gente chama essa coloração mais escura de hematina. Toda vez que a gente tem a degradação da hemoglobina e, consequentemente, do ferro em meio ácido. Aí a gente vai chamar de hematina. Então, fica uma pigmentação bem escura mesmo, tendendo ao preto, assim, ao enegrecido. Não castanho-ouro, como é a coloração que a gente viu na hemosiderina. Certo? Então, é muito comum a gente ver a hematina em hemorragias gástricas, hemorragia no estômago. Por quê? Se você tem um sangramento no estômago, aquelas hemácias vão ser degradadas no meio ácido do estômago. Consequentemente, o ferro vai ser degradado em meio ácido e ele vai ficar com uma coloração mais escura. E a gente chama de hematina. Então, por exemplo, pessoas que têm úlcera, né, que têm lesão na mucosa gástrica, você pode ver essas lesões com essa coloração aqui, tá vendo? Ó? Bem escurecida. Ó. Todos esses pontos, essas manchas mais escuras aqui, são pontos de erosão, são pontos de lesão na mucosa gástrica. Estava vazando sangue, o sangue acabou sendo quebrado ali, as hemoglobinas, o ferro, né, sendo catabolizado em meio ácido e, consequentemente, o ferro fica com a coloração mais escura. E quando a gente tem sangramento gástrico, esse sangue, né, percorrendo ali o trato gastrointestinal, você pode ter a coloração, por exemplo, das fezes também, mais escurecidas, que a gente chama de melena. Então, pessoas com sangramento intenso de estômago, úlceras, né, vão acabar liberando essa hematina nas fezes e a gente vê aquelas fezes com coloração mais escurecidas, que a gente vai chamar de melena. E a mioglobina é o pigmento que está na musculatura, está nos músculos. A mioglobina ela é muito semelhante à hemoglobina, mas ela não está na hemácia, ela está na célula muscular. Inclusive, é o que dá cor ao músculo. Quando você vai lá na churrascaria, né, e pede, eu quero uma carne sangrando, aí o cara traz lá a carne mal passada, aí você corta, sai aquele líquido. Aquilo ali não é sangue, porque aquela coloração ali não é da hemácia, não é hemoglobina. Aquilo ali é mioglobina. Então, o que você está vendo ali é o pigmento da carne, do músculo. Certo? E a gente pode ter algumas doenças causadas pela liberação da mioglobina. Então, se você causa uma lesão no músculo, consequentemente, essa mioglobina que está dentro da célula muscular vai ser liberada e pode causar alterações de pigmentação, principalmente na urina. Então, quando você tem um processo de lesão muscular muito intenso, por exemplo, um atropelamento, né, que lesionou um monte de músculo do corpo, essas células musculares vão acabar morrendo, vão liberar a mioglobina, e essa mioglobina vai toda para o sangue e vai ser excretada na urina. E aí vai causar um quadro que a gente chama de mioglobinúria. Mioglobina na urina. Mioglobinúria. E essa mioglobina na urina, a mioglobina na urina faz com que a urina fique com coloração mais escura.
A gente chama de urina de Coca-Cola. Então, você pode ter um paciente politraumatizado, né, foi atropelado, e foi para o hospital, está lá recuperando. Quando ele vai urinar, ele urina com uma coloração muito escurecida, que a gente chama de mioglobinúria, por conta dessa lesão, desse politraumatismo e dessas lesões musculares que ele teve. E, como mais um pigmento hematógeno, a gente pode ter a bilirrubina. Lembra? A bilirrubina é um pigmento que vai vir, né, vai se originar a partir da porfirina. Então, a porfirina vem da quebra do grupo M, lá da hemoglobina. Então, pegou a hemoglobina, quebrou. Bum, grupo M e globina. Grupo M, ferro e porfirina. A porfirina vai ser convertida em biliverdina e a biliverdina convertida em bilirrubina, que vai ser depois excretada lá na bile. Tá? Então, é um subproduto normal da degradação da hemoglobina, certo? E a gente pode ter alterações em que a gente vai ter o excesso de bilirrubina nos tecidos. Então, o acúmulo de bilirrubina nos tecidos vai acabar causando uma pigmentação amarelada desses tecidos, que a gente chama de icterícia. Tá? Então, icterícia é o excesso de bilirrubina nos tecidos. Então, quando em excesso no plasma, a bilirrubina vai acabar corando esses tecidos num tom mais amarelado, alaranjado, certo? Macroscopicamente, a gente consegue ver principalmente estruturas que são mais claras. Então, geralmente, a icterícia ela começa em estruturas muito claras. Por exemplo, esclera do olho. A esclera do olho é branca, tá vendo? Se começa a acumular bilirrubina no plasma, a esclera ela cora logo de amarelo. E depois você vai tendo as outras estruturas que são mais claras se corando. Então, por exemplo, pele, né? A gente vai vendo ficando mais amarelado. Então, é o exemplo de icterícia. A esclera fica bem amarelada, tá vendo? Mas a gente depois, com evoluir, com o passar do tempo, a gente também consegue ver a pele, né? Aqui, ó, a mão de uma pessoa com icterícia e aqui a mão de uma pessoa rígida. Né? Então, a pele vai ficando bem amarelada, mas a esclera do olho é o primeiro local que a gente consegue ver. Mucosas também, mucosa oral, mucosa ocular, né? Enfim, vai tudo ficando pintado de amarelo. Então, vamos lá. Falei com vocês que a bilirrubina ela vai ser levada para o fígado para ser metabolizada e excretada na bile. Então, como é que pode, né, ocorrer, qual a alteração que pode ocorrer para a gente ter o excesso de bilirrubina no sangue, no plasma? Bom, você pode ter, primeiro ponto, o excesso de hemoglobinas sendo quebradas. Então, se você tem uma doença em que as hemácias são destruídas, liberando a hemoglobina, e essa hemoglobina vai ser quebrada, consequentemente, pela quebra da hemoglobina, você vai ter o excesso de bilirrubina. Então, se começa a chegar muita bilirrubina para o fígado metabolizar e excretar, o fígado não consegue metabolizar isso tudo e acaba acumulando bilirrubina no sangue. Essa icterícia, a gente chama de icterícia pré-hepática. Ou seja, o que está acontecendo está quebrando muita hemoglobina, e isso está fazendo com que, consequentemente, chegue muita bilirrubina para o fígado metabolizar e excretar na bile. Então, está sobrecarregando o fígado, e o fígado não está dando conta de metabolizar esse excesso de bilirrubina. Consequentemente, essa bilirrubina acaba acumulando no sangue, causando icterícia. Então, a gente vai ter o que a gente chama de icterícia pré-hepática. Ele tô parando. Opa, voltou. Parou de novo. Então, o que a gente vai chamar de icterícia pré-hepática. A gente pode ter a situação também
que o fígado não está conseguindo metabolizar porque o fígado está doente. Então está chegando ali bilirrubina para o fígado, mas quando o fígado, como o fígado está doente, ele não vai conseguir metabolizar de maneira adequada aquela bilirrubina que chega para ele. Então a gente chama isso de, e aí consequentemente ela vai acabar acumulando no sangue. Então a gente chama essa icterícia de icterícia hepática, ou seja, o problema está no fígado. E a gente pode ter icterícia também do fígado que pegou a bilirrubina, metabolizou, mas quando ele vai excretar na bile, você tem algum bloqueio ali durante a excreção em que essa bilirrubina vai acabar sendo reabsorvida. Aí a gente chama de icterícia pós-hepática. Por exemplo, uma obstrução no ducto colédoco. Lembra? Ducto colédoco é aquele ducto que leva a bile lá para o duodeno, para ser excretada no duodeno. Você tem uma obstrução ali, consequentemente a bile não consegue sair. Se a bile não consegue sair, o que vai acontecer? Ela vai acabar sendo reabsorvida. E aí a gente pode ter, então, o que a gente chama de icterícia pós-hepática. Então você pode ter excesso de bilirrubina chegando no fígado e o fígado não consegue metabolizar esse tanto que chega, acaba acumulando no sangue, bilirrubina, icterícia pré-hepática. Você pode ter um fígado que está doente, está lesionado e não está conseguindo metabolizar toda essa bilirrubina, icterícia hepática. E você pode ter uma obstrução na excreção da bilirrubina, quando o fígado vai, excretar essa bilirrubina, e a obstrução vai acabar fazendo com que essa bilirrubina seja reabsorvida, que a gente chama de icterícia pós-hepática. Então, a pré-hepática, como eu expliquei para vocês, a gente pode ter doenças que causem a morte de muitas hemácias, bactérias, vírus, enfim, uma série de doenças. A hepática, então, o caso, por exemplo, do alcoolismo, da leptospirose. Leptospirose tem uma bactéria que vai destruindo os hepatócitos, as células do fígado. Mesma coisa o alcoolismo. O álcool, quando ele é metabolizado no fígado, ele lesiona o fígado. A gente vai ter a formação ali, durante a quebra, de acetaldeído, que é bastante lesivo para os hepatócitos. E a pós-hepática, como eu falei, obstruções durante a excreção da bile. A gente vai ter também pigmentos que são derivados de lipídios, tá? Esses pigmentos, eles são pigmentos celulares. Então, a gente não costuma ver esses pigmentos no tecido macroscopicamente. Então, olhei minha pele e vou ver uma alteração de pigmento. Não. Essas alterações são alterações geralmente celulares. E elas ocorrem, são pigmentos que a gente vai encontrar, então, principalmente em macrófagos, tá? Em órgãos que são parenquimatosos. Então, isso é uma alteração microscópica que a gente consegue ver durante a análise de tecidos de órgãos, principalmente órgãos parenquimatosos. O que acontece? Isso vai ocorrer pelo metabolismo, pela oxidação, pela polimerização de lipídio insaturado nesses macrófagos. E aí, consequentemente, a gente vai ter o excesso de lipídios dentro desses macrófagos. A gente vê bastante indivíduos mais senis, ou indivíduos caquéticos. A gente vê o acúmulo desses lipídios dentro das células. Tá? E a gente pode ter, então, a lipofuscina, que é um pigmento, por conta do acúmulo desses lipídios nas células. Geralmente, esses lipídios são lipídios que seriam excretados e aí acabam se acumulando, então são lixos celulares. E a gente vê, então, uma coloração marrom amarelada no citoplasma das células. Tá? A gente chama de pigmento de desgaste. Na verdade, eles são células que não estão conseguindo excretar os lipídios que se acumulam no interior dela. Principalmente porque células que estão ficando mais velhas, células que já não estão conseguindo mais trabalhar de maneira ali tão eficaz. Então, uma alteração que a gente vê bastante em indivíduos mais velhos. Então, aqui um exemplo, tá vendo? Sempre a nível celular. Então, aqui a gente tem o acúmulo desses lipídios, tá vendo? No interior das células. Então, geralmente, isso aqui é um achado histopatológico, um achado na microscopia. De pigmento exógeno. O que a gente pode ter de pigmento exógeno? Ou seja, pigmento que vem de fora. Bom, pigmentos exógenos, como eu falei, são aqueles pigmentos que podem ser ingeridos, inalados ou aplicados. Então, a gente vai ter aí o carbono, poeiras, metais, tatuagens, carotenoides, como eu já
adiantei no início da aula. O que acontece? Pigmento exógeno de maior importância para a gente vão ser aqueles pigmentos que podem ser inalados. Então, a gente vai ter aí o que a gente chama de pneumoconioses. O que são as pneumoconioses? São moléculas, são substâncias que, quando inaladas, podem levar à pigmentação dos tecidos pulmonares e respiratórios, né? Então, a gente vai ter aí, ó, geralmente, as pneumoconioses, elas são ocupacionais, ou seja, são muito comuns, muito frequentes em indivíduos que trabalhem nessas condições, que estão em contato com essas condições. Então, a gente tem a antracose. Antracose é pela inalação de carvão. A gente tem a baritose, pela inalação de bário. Silicose, pela inalação de sílica. Inclusive, a silicose é perigosa, porque pode predispor a tuberculose. Siderose, pela inalação de ferro. A gente já viu esse prefixo aqui, ó, sidero, né, que é de ferro. Calcinose, pela inalação de cálcio. Asbestose, que é pela inalação de asbesto, né, que está no pó de amianto. E aluminose, pela inalação de alumínio. O que a gente vai ver mais frequente, pessoal, é a antracose. Esse acúmulo desses pigmentos, ele pode ser lesivo ou não. Geralmente não é. A não ser que você tenha uma exposição muito intensa e, consequentemente, isso vai acabar causando lesões no pulmão. Tá? Mas geralmente não é tão prejudicial, tá? A não ser que você tenha, ou dependendo do metal, tem metais que são mais tóxicos, né? Ou se você tiver uma exposição muito alta, e aí, consequentemente, pode causar um processo inflamatório ali no pulmão, causando um processo inflamatório, consequentemente, um efeito é a fibrose pulmonar. Então, a antracose vai ocorrer pela inalação de carvão, de compostos de carvão, né? Dos pigmentos exógenos mais comuns aí. Então, a gente vê, por exemplo, trabalhador de mina de carvão, pessoas que vivem em centros, né, em cidades muito grandes, com aquela inalação direta ali, né, de todo o monóxido de carbono, né, daqueles compostos de carvão que são produzidos ali na cidade, tanto pessoas quanto animais, muito comum a gente achar, e fumantes também. Então, pessoas fumantes que acabam inalando ali compostos de carvão durante o fumo. Tá? Como eu falei, geralmente não causa alteração clínica quando branda. Então, se você pegar essa pessoa aqui que vive num centro, num grande centro, ela pode ter algumas manchas mais escuras no pulmão, causado pelo excesso de carbono. A questão é que não vai ter efeito pulmonar nenhum. Você não vai ter um processo de fibrose, por exemplo, que vai dificultar ela respirar. Agora, pega um fumante ali que fuma, sei lá, 50 anos, fuma muito. Consequentemente, o pulmão dessa pessoa vai inflamar bastante e aí a gente vai ter um processo de fibrose pulmonar. Então, se for brando, né, a alteração não costuma causar lesões e, consequentemente, sinais clínicos. E aí o que a gente vai ver vai ser um pulmão com pontos mais escuros, mais escurecidos pelo acúmulo de carbono. Então, a gente vê, tá vendo, essas manchinhas mais escuras no pulmão. Escurecidas aqui, uma imagem microscópica, né, mostrando aqui, ó, o acúmulo do carvão. Às vezes você consegue ver o carbono dentro dos macrófagos, que vão lá, fagocitam para tentar limpar, e aí o carbono fica dentro do macrófago, fica escuro, dentro do macrófago. E aqui um pulmão, né, completamente alterado. Esse pulmão aqui é um pulmão doente, né, não tem como. Né? Pulmão todo mais escurecido. Bom, pessoal, era isso que eu queria mostrar para vocês. Lembrando que a gente, no decorrer do período, vai ver mais alterações, né, de pigmentação, mas hoje eu queria adiantar essas alterações, principalmente de coloração de pele. Alguém tem alguma dúvida, pessoal? Alguma pergunta? Professor. Oi. Eu queria perguntar relacionada à gravação da aula, porque como não aparece o chat para gente, a aula não está ficando gravada no chat. E aí eu cheguei a olhar o AVA, mas eu não consigo encontrar no AVA